Posicione-se e mude a sua vida. Seu posicionamento define os seus limites. Em 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25 diz: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Posicionamento é algo que pode mudar completamente a nossa história com Deus. Porque dependendo do jeito que você se posiciona, isso vai influenciar diretamente naquilo que você vai experimentar na sua caminhada de fé. Você sabia que a maior parte das frustrações que temos em nossa caminhada com Deus não é porque nos faltou fé ou expectativa no que Ele pode fazer, mas é porque muitas vezes nós cremos que Ele pode fazer, mas nem sempre nos posicionamos em relação a isso. Muitos cristãos perguntam: por que Deus não nos dá as oportunidades que tanto esperamos? Deus responde também com uma pergunta: por que vocês não escolhem se preparar para as oportunidades que eu desejo colocar diante de vós? A maior tragédia é viver a vida inteira esperando por um momento, ao invés de viver se preparando para quando esse momento chegar. Na vida de José, por exemplo, aquilo que Deus o prometeu não dependeu de nada mais do que uma única coisa chamada processo. José não ficou se lamentando porque a promessa em um sonho que ele recebeu não havia se cumprido. Ele se preparou para quando o momento que Deus havia prometido se cumprisse. Se formos analisar cada herói da fé, se formos analisar todas as pessoas que marcaram a história através da Bíblia, inclusive Jesus, vamos perceber que todos eles enfrentaram ao chamado processo. Jesus não ficou aguardando que algo se manifestasse, mas ele se preparou para quando fosse chegada a hora. Jesus, quando foi ser batizado, fez com que João Batista questionasse falando: quem sou eu para batizá-lo? Jesus disse que era necessário que aquilo acontecesse. Pedro tentou poupar Jesus da cruz e ele o repreendeu porque ele crê e entende que era necessário que aquilo acontecesse. Jesus não jogava dados, ele não esperava o acaso, mas ele se preparou até o momento em que naquela cruz ele declarou: tudo está consumado. Quando Jesus declara isso, ele está dizendo que tudo se cumpriu, todo o propósito para o qual ele veio. Tem uma lenda na Itália que diz que um homem todos os dias chegava diante de uma estátua de um santo e implorava ajuda para ganhar na loteria. Ele chorava, pedia, suplicava, até que um dia aquela estátua não aguentou mais. Tomou vida e falou: por favor, eu te imploro, compra um bilhete. É interessante, porque às vezes clamamos para que a chuva venha, só que ela não vem, porque não aramos o campo ainda. Se você clama para que a chuva venha e não preparou o campo, quer dizer que a chuva vai destruir tudo o que você tem. O maior fracasso que o homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. O seu posicionamento define os seus limites. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Então, o que vai limitar a sua caminhada é o seu posicionamento. A palavra de Deus, em vários momentos, libera promessas sobre nós. Passagens onde Deus nos libera bênçãos, mas Ele impõe algumas condições. Por exemplo, em 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está prometendo para nós cura, renovo, restauração, mas existe uma condição: é preciso sacrifício. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele diz. Às vezes nos perguntamos o porquê que o renovo não veio, mas talvez Deus esteja nos perguntando o porquê o seu clamor não chegou a ele ainda. Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele. Isso não é sobre troca, é sobre posicionamento. Porque se você não se posicionar, as promessas que Deus fez nunca vão se cumprir. Não é porque ele deixou de ser fiel, nem deixou de ser Deus. É porque você não estava preparado para receber o que ele queria derramar sobre você. Em Lucas 24:49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aqui libera poder sobre eles, mas existe uma condição, ou seja, eles deveriam permanecer, ficar em Jerusalém. Em Jeremias 29:12-13 diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me chamarão quando me procurarem de todo o coração. Qual o seu posicionamento quando você procura a Deus em oração? Como diz nessa passagem, Deus ouvirá o seu clamor e oração apenas quando você o procurar de todo o coração. No livro de Marcos 11:23-24 diz: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. É muito fácil instigarmos a fé do povo para declarar coisas que você até acredita que podem acontecer. O problema não é só você acreditar que podem acontecer. Você sai da missa em uma atmosfera de fé. Os louvores são maravilhosos, tem uma unção fresca sendo liberada, tem uma palavra de fé sendo gerada em seu coração. Só que durante a semana não tem um pastor, um padre, um pregador ou um missionário, seja quem for, para ministrar sobre o que você ouviu no domingo. Durante a semana, enquanto os problemas vêm, não tem uma trilha sonora tocando na sua casa. A questão é: até que ponto eu confio naquilo que eu declarei que ele pode fazer? A maior dificuldade de Noé não foi construir a arca. Eu creio que o maior desafio dele foi continuar acreditando em uma direção que Deus deu, depois de décadas de nada acontecendo. Noé recebeu uma direção de Deus e permaneceu firme durante dezenas de anos. Recebemos dezenas de vezes a direção de Deus, mas às vezes nos distanciamos por causa de uma simples crise. Posicionamento determina os seus limites. Em Mateus 10:32 diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus nos diz que morreu por nós na cruz em nosso lugar.